cada dia, mais e mais mulheres se interessam por lutas e artes marciais. Além do apelo esportivo, há outra razão para essa procura: dominar técnicas de defesa pessoal e diminuir a sensação de vulnerabilidade. Em situações de assédio ou agressão, nem sempre há tempo ou a possibilidade de diálogo, e saber como reagir pode fazer toda a diferença e assegurar a integridade física em caso de ameaça. Com o devido treinamento e a utilização das técnicas corretas, qualquer pessoa pode aprender a se beneficiar da defesa pessoal. Vamos saber mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. O padre, receba agora a instrutora de defesa pessoal, a nossa queridíssima, trabalha aqui nos merchans com a gente. Mas olha só, Renata Dalmédico, que ela é uma profissional de educação física, hein? Instrutora de jiu-jitsu, né? Jitsu, instrutora de levantamento de peso olímpico e crossfit. E também tem aqui ela com quem? Com o seu esposo, o Arthur Humberto, que também é um profissional aí de educação física, instrutor de jiu-jitsu, né? Eu não sei falar essa palavra direita. Faixa marrom e instrutor de levantamento de peso olímpico também. Ele é o instrutor. Ele é o instrutor. De crossfit. Ela não, ela só faz o crossfit. Não, eu também já também? fiz. Já fiz, você sabe já que eu fez? já fiz. Ela fazia. Ela saía daqui para fazer. Ai. Rê, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. O padre, ele é o profissional da educação física, eu sou praticante de jiu-jitsu, sou faixa roxa, pratiquei por 11 anos seguidos, assim, apaixonada. Você aprendeu tudo com o Arthur? Não conheci o Arthur, foi uma grande coincidência, a gente se conheceu depois. Ele é faixa marrom, professor de levantamento olímpico e também, quantos anos de jiu-jitsu? Tá indo para 19. Então, 19 anos já. Aí a gente se conheceu que coisa, hein? por outros motivos, não pelo jiu-jitsu, então, mas aí... apesar do homem ser a segurança para a mulher, ele literalmente é o seu segurança. Não é? Que beleza. Que legal, Arthur. Seja muito bem-vindo aqui também. Obrigado. Casalzinho maravilhoso, muito querido aqui por todos nós. Agora, Rê e Arthur, como vocês conheceram a técnica da defesa pessoal? Hoje a gente precisa tanto, principalmente as mulheres, né? Sempre foi chamada um sexo, entre aspas, Frágil, né, padre? Frágil, porque os homens se aproveitam muito. É mulher, tal, não sei o quê. E vocês, mulheres, já foram várias e até hoje são vítimas de muita gente maldosa. Então, para vocês aí, como é que começou e vocês conheceram essas técnicas de defesa pessoal? Eu vou falar minha experiência. Quando eu comecei o jiu-jitsu, na verdade, eu comecei antes a defesa pessoal. A defesa pessoal foi um contato que eu tive, o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu. E foi realmente a grande paixão, a minha grande paixão. Então, aprendendo a defesa pessoal, que veio do jiu-jitsu, porque tem várias vertentes, né? Então, a gente tem outros tipos de defesa, como Krav Maga, entre outras, né? Mas a do jiu-jitsu é a que eu gosto, é a que eu utilizo, é o que a gente ensina. Que ela é baseada em alavancas, em usar a força do agressor contra ele mesmo. Então, não é aquele estereótipo que precisa ser muito forte, ou que você precisa ser jovem. Qualquer mulher consegue fazer se tiver a técnica correta. Técnica, né? Técnica correta. E sempre sem dizer também, né, Arthur, que esses tipos de esportes, nós estamos falando de uma defesa, para se defender caso você precisa defender a sua vida e a vida de alguém que está em perigo. Exato. Mas não é uma arte para ser utilizada no seu dia a dia para você se mostrar para o outro, né? Numa briga assim, eu não gosto de você. Você vai lá e aplica uns golpes desse aí. Não, de jeito nenhum. Inclusive, quem tem o controle da arte, ela vem junto um controle emocional. Então, quando você começa a lidar melhor com o seu corpo e o seu pensamento numa É uma junção. É uma junção, mas assim, numa situação onde a adrenalina toma conta, como você já está preparado, você tem um controle maior. Você se afasta, você não vai para o embate. Você conhece o poder que você Exato. tem e dificilmente você vai fazer uso desse poder de forma descontrolada. Porque é uma arma branca, né? É uma arma branca. Arma branca. Tá. Então, a intenção é essa. E assim, no caso, por exemplo, no caso das mulheres, né? Tendo as técnicas, aprendendo essas técnicas, qualquer idade, claro, ela pode utilizar, ela consegue se defender? Consegue. O que a gente fala na defesa pessoal que é importante? A intenção aqui
É quando você coloca, quando você vê que a sua vida está em risco. Então, usar a defesa pessoal quando você sente que a sua vida está em risco. Não no caso, por exemplo, que você está usando, alguém vem te assaltar. Vem te assaltar com uma arma. Entrega. A vida vale mais do que claro. você se arriscar por conta Sem de um bem dúvida, material, né? sem dúvida. Eu falo que Deus depois ajuda você a conseguir em dobro. Deixa, leva tudo, o que importa é a vida. Agora, numa situação, por exemplo, onde o caso é um abuso sexual, que você está num transporte público, ou que você está na rua e normalmente o agressor sexual, ele é um cara covarde. Ele observa você antes, ele vê se você traz aquela sensação de fragilidade para ele poder investir em você. Isso é importante, hein, saber. E a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre isso aí também. Agora, dentro de casa também é um grande caso de abuso contra as mulheres, Contra as mulheres, né? 78% do abusador é conhecido. Olha aí, minha gente, vocês estão vendo? O papo tá muito legal, hein? Já já nós vamos trazer até algumas demonstrações aqui daqui a pouquinho com a Rê, tá? E o seu esposo protetor, que está aqui, o Arthur. Mas antes, o príncipe está aqui e ele vai dar um recado, é isso? Ah, então, ele vai trazer. Vamos colocar aí o magnésio? Não, é o filme. Ah, é o filme, que estava lá o magnésio aí. Então, olha só, nós temos uma dica de hoje, que é o filme Nunca Mais, onde a protagonista começa a treinar, né? Ela começa a treinar e uma técnica de autodefesa para se proteger de um relacionamento abusivo. É aquilo que a Rê começou a falar. Dá uma olhada. A última coisa. A lição mais difícil. Nós não podemos controlar o universo. De repente entra alguém, você se distrai por um instante e ele acerta você. Isso não é possível. Para vencer, devemos nos preparar mesmo para o impossível. Nós curvamos o universo à nossa vontade, mas ele só vem até aqui. Então está dizendo? Sim. Você está no chão. Parada. Aparentemente derrotada. Mas vai se lembrar. Vai se lembrar da minha voz. Ele está em cima de você. Ele acha que venceu. E tão certo como ele é um covarde, ele vai tentar chutá-la. Mas como você sabe o que ele vai fazer, você ri por dentro. Agora nós vamos ver como se proteger. Marcinha, o padre tá bem? Agora você vai ver o que vai acontecer. Minha gente. Posso falar uma coisa? O quê? Baseado no que a gente viu naquela parte do filme da Jennifer Sim. Lopez, Nunca Mais. É muito legal esse filme, por sinal, viu? Quem gosta desse tipo de filme de superação, assista. O que a gente vê? Ela se prepara para estar à frente do agressor. E a gente tem que ter esse pensamento, infelizmente, porque a gente sabe que a gente não está protegido nas ruas, né? O correto seria a gente poder andar com celular, andar com relógio caro, sem ter medo de alguém te fazer alguma coisa. Mas não é a realidade. Mulher usar qualquer roupa, a gente sabe que ainda hoje é um tabu e existem alguns casos de mulher agredida que é culpada por conta da roupa. Para a gente evitar, primeiro, qualquer tipo de agressão, na rua, a gente tem que fazer uma prevenção. A defesa pessoal começa antes. Isso é importante que a Rê tá falando, hein? Começa antes a prevenção. Começa antes. Por quê? Eu vejo gente na rua de fone de ouvido. Se você é um ladrão, a minha mãe sempre falou, ocasião faz um ladrão, né, padre? Você vai atacar quem? Se você é um ladrão, se você é um agressor, você vai importunar quem está distraído. Sim. Então, na rua, sempre se mantenha alerta. Observe as pessoas, olhe nos olhos. A pessoa está te olhando, olha de volta. Constrange a pessoa, não se sinta constrangida em impor um limite sobre alguma situação. Você está no trem, no ônibus,
olha as pessoas que estão ao seu redor, escolhe o lugar que você quer ficar, principalmente Porque nós isso já mulheres. intimida. Intimida, mantém uma postura, a postura dita o seu comportamento. Se você mantém uma postura, com certeza, entre você e uma pessoa aquada, ele escolhe uma pessoa aquada. Infelizmente, a gente tem que viver pensando realmente no que fazer no nosso dia a dia para evitar ser uma vítima. Dentro da sua casa, como funciona dentro de casa? A partir do momento que a gente aprende, e isso eu estou dizendo em áreas psicológicas, psiquiátricas, a dizer não, a impor limite, o seu parceiro faz alguma coisa que te desagrada, opa, aqui é o limite. A partir daqui você não tem mais como passar. Eu estou impondo um limite. Dependendo da pessoa, vai buscar uma outra coisa para a vida, mas é um livramento. Perfeito. Porque Perfeito. quando a gente deixa, né, as coisas acontecendo, ai, mas foi só essa vez, e vai se tornando pior. A gente vê muitos casos, eu vejo muito a Meire, entre outras psicólogas que vêm aqui no programa falar sobre isso. Agora, posso fazer uma demonstração? No Estou transporte doido para ver. público? Vamos fazer uma do transporte Vamos. público? Transporte público. Olha aí, Barba, você levantar, pega muito tá? ônibus, né? Explica aí como é que é. Você é meio indefeso, hein? Uma situação que você tem que estar no transporte público, que você não está encostada na parede, que a gente sempre tem que dar a preferência a ficar encostada de frente para as outras pessoas. Estou no transporte público, chega alguém, encosta a mão na minha cintura ou em qualquer outro lugar. Sim. Tira a mão. Vamos ver como é que se comporta essa pessoa. Você está dentro do transporte público, você não está sozinho num lugar. Primeira Mas coisa. você nem tira a olha, mão. é bom nem olhar para a pessoa. Não. Vamos, se quiser olhar, olha. Olha, tira a mão. Mostra que você não. É, Opa, tira. o que você está fazendo? Fala em Agora voz eu quero- alta, né? Fala em voz alta. Você pode tirar a mão de mim, por favor? Olha. Botou a mão. Boa. O que a gente vai fazer? Aproximar o polegar do polegar. Você sabe o lado que ele está com a mão, aproxima o polegar do polegar. Possibilidade... Aqui, ó. Tá vendo o polegar? Sim. Minha mão está envolvendo a mão dele, o polegar está em cima da palma das costas da mão dele. Sim. Eu vou virar, vou usar aqui. Olha. Isso é usar alavanca. O jiu-jitsu tem isso, alavanca. Tudo que diz de alavanca, você pode falar melhor. São articulações. Quando pega na articulação, machuca. Então, quando você vai fazer algo na rua, você vai fazer com tudo. É a sua vida, é a sua integridade física em jogo. Então, você não vai fazer, ai, deixa eu ver até onde ele aguenta. Não, você vai e vai fazer. Tá. Depois a gente arca com as consequências. Vamos né? ver. Situações normais de dia a dia. Tá dentro de casa, ou na rua, ou numa festa, Tá. e alguém vem querer falar com você e te pega no punho. Como é que você fala? Fala pra mim como é que você fala sobre a força que a gente usa com a força que a gente recebe, que eu acho muito interessante. A força que a gente explica é o seguinte: olhando aqui, eu tenho 4 dedos embaixo contra um só que está em cima. Então, o lado mais frágil para sair é exatamente aqui. Em cima. Onde Se ela houvesse ficar, menos resistência, exato. né? Se ela ficar puxando para baixo, eu tô com a palma da mão inteira ali. Mas o Arthur, ele fala de uma coisa e é muito interessante. A gente sente a agressividade da outra pessoa. Sim. Se o cara tá só segurando no seu punho e você não quer que ele segure, você gira o seu punho pro lado do dedão dele. Como ele falou, é o lado de menos resistência. Pode segurar um pouquinho mais forte. Fez aqui, ó, tirou. De repente, ele me pega mais forte. Eu tô aqui, ele vem e me pega mais forte. Aqui já muda de figura. Aqui, a gente vai usar mesmo lugar onde existe menos resistência, que é o dedão, só que eu vou fazer um movimento assim. Dependendo da situação que eu fizesse o movimento... Fosse como cotovelo, se você estivesse dando uma cotovela. eu dando uma... puxo dando uma Exato. cotovelada, Uma exatamente. cotovelada, tá. Eu puxo dando uma cotovelada. Entendi. Um movimento sempre rápido, sempre Firme. com firmeza, para realmente você fazer algo que salve a sua vida. Agora, se eu vejo que ele é um cara que está querendo continuar, eu posso simplesmente e voltar um tapa. Nossa. O tapa, ele é muito subestimado, porque a gente aprende a dar tapa assim, ó. É aquela coisa delicada, é um tapa. É. Mas o tapa, quando encaixado, essa parte da nossa palma da nossa mão, no ouvido da pessoa que a gente vai se defender, deita, ele derruba, porque mexe no labirinto. O labirinto dele, Mexe né? total no Uma labirinto. explosão na cabeça dele. É uma explosão, padre. Se prestar atenção na movimentação dela, o que ela estava explicando é o termômetro. Tá. O agressor é um termômetro. Se ele pegou devagarzinho, você sai. Você sentiu que está um pouco mais agressivo, presta atenção nessa saída. Ela saiu e olha o quadril dela. Esse pé que ela se afastou para tirar a mão
é o mesmo que vai jogar o quadril contra. E a gente ensina, inclusive, no curso que a gente dá, a dar o tapa da forma correta. Não usar só a força do braço. É a mesma coisa do soco, é o mesmo princípio do soco, é a força do quadril. E por que a gente ensina a dar tapa se a gente não está incentivando ninguém a agredir? Porque dependendo do agressor, é necessário para salvar a sua vida. Perfeito. Gente, tá vendo? Eu tô amando essa coisa, eu tô com medo. Por isso que eu falo, eu já tenho medo. Chega uma mulher perto de mim, eu até vou saindo. Ó, amanhã, 5, nós teremos a final da Copinha. Dá uma olhadinha nesse VTzinho aí que a gente preparou. E chegou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol. Em sua 53ª edição, a Copinha soma 255 jogos com representantes de todos os estados brasileiros. Foram 128 times em 32 sedes diferentes e mais de 3.500 jogadores em campo. E agora é o momento da verdade. Palmeiras e América Mineiro disputam o título este ano. Vamos saber mais sobre a decisão da Copinha agora. Meu Deus, essa Copinha só dá o meu timão verdão, não tem pra ninguém não. E por isso nós vamos falar com ele agora, o nosso querido jornalista William Lopes. William, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Padre Marcos, tudo bem? Graças um grande a abraço para todos que estão acompanhando aqui a programação da Rede Vida. E o seu time de novo na final, né? Rapaz, isso pra mim já virou até moda. Virou já um ritual. Fala assim. 2022 já ganhamos. E agora o Palmeiras volta a uma final com o América Mineiro. A Copinha se tornou hoje já uma grande atração, não é, William? Sem dúvida, eu costumo dizer, padre, que é a grande Copa do Mundo para esses meninos, né? Porque todos sonham com uma chance de assinar o primeiro contrato profissional. O sonho também de chegar numa equipe grande, de ser contratado, ou sair da categoria de júnior e passar para a equipe profissional. Então, todos esses objetivos em ação. Claro que ao longo do ano eles têm as suas competições, né? Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, mas eles esperam exatamente essa Copa São Paulo no comecinho do ano, exatamente porque é a grande vitrine do futebol brasileiro. Até porque as televisões estão acompanhando, a Rede Vida mesmo, é muito tradicional a Rede Vida transmitir, esse campeonato não é de hoje. E as televisões, todos estão de olho nesses meninos para revelar atleta, para futuramente fazer negócio com esses atletas, o clube ganhar dinheiro. Evidentemente, uma coisa vai puxando outra. E baseado também no sonho desses meninos de chegar longe, de ser contratado por uma equipe de fora, de jogar fora do Brasil, tudo isso. Sonhando com uma Copa do Mundo, jogar na seleção brasileira, tudo isso passa na cabeça desses meninos, né? Então, é o grande... Quando eu falo de vitrine, porque tá todo mundo de olho nessa competição por todos esses motivos. O Palmeiras já é um trabalho sendo muito bem feito, né? Nessa base. Agora também América Mineiro também, né? Fazendo um grande trabalho. Agora, alguns jogadores você poderia nos destacar que vem chamando a atenção, tanto no time do Palmeiras, ou outros que passaram, ou então nesse da América Mineiro, William? O conjunto está me chamando a atenção das duas equipes, até porque, padre, o América jogou 8 vezes e ganhou as 8 partidas. Do outro lado, o Palmeiras também jogou 8 partidas e venceu as 8 vezes. Então, realmente, está me chamando a atenção exatamente o trabalho de base que vem sendo feito nessas duas equipes. O América, por exemplo, eliminou o Santos por 3-0. O Palmeiras tirou o Goiás 2-1 nas semifinais e agora os dois vão se enfrentar tentando mais um título para cada um. O Palmeiras ganhou no passado, a gente se recorda, o América ganhou em 1996, né? E alguns atletas estão se despontando. A gente lembra até do Hendrick, que é um jogador já que está na categoria de cima, ou seja, já é profissional, já foi negociado com o futebol da Europa, vai jogar na Espanha, vai jogar no Real Madrid, mas que saiu, tantos outros jogadores que saíram da base e que se revelaram para o mundo do futebol. E o Palmeiras está fazendo esse trabalho de base muito bem feito, porque está revelando o que não acontecia lá atrás. Quando a gente falava em revelação de atletas, a gente lembrava muito do São Paulo, com a estrutura maravilhosa lá de Cotia. Hoje o Palmeiras está fazendo esse trabalho de base para revelar muito atleta e está conseguindo.
E aí, automaticamente, uma coisa puxa a outra, né? Você vai negociando o atleta, você vai fazendo caixa e você vai revelando o atleta até para o time de cima, né? Para o time principal, o time profissional. Meu querido William, amanhã, então, aqui na Rede Vida, nós vamos estar podendo acompanhar, e você também, ao vivo, essa decisão às 15h30, às 3h30 da tarde, vai ter essa grande decisão entre Palmeiras e América Mineiro. William, eu agradeço grandemente a sua participação aqui. Você é sempre muito querido e muito competente, tá ok? Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Né? E que dê Palmeiras de novo, graças a Deus, que assim seja. Grande abraço, meu querido. O torcedor do América não tá gostando disso não, hein? Ah, mas depois eu rezo por eles também, tá tudo certo. Um abraço para vocês todos aí, obrigado. Valeu, querido. Muito bem, gente, olha aqui, ó, vamos acompanhar a última dica agora que o casal Renata e Arthur vai mostrar pra você pra se defender. Dá uma olhada aí. Tem dica pra tudo, cabelo, agarrão, mas pescoço, estrangulamento, mas a gente vai mostrar uma que acontece muito no dia a dia. Vamos supor que você tá andando na rua e vem um agressor e ele vai te empurrar. Isso é usar a força do agressor contra ele. O que você vai fazer? Você vai travar e vai forçar ele pra trás. Qual é a tendência dele? Tentar te empurrar mais. Pra frente. Aí você vai tirar e volta com o cotovelo. Cotovelo de novo. Cotovelo. Então ele vai me empurrar. Eu tô andando na rua, ele vem me empurrar. Tá. Parei, Parou. ele vai forçar mais, porque é natural tentar. Isso. Tirou? Você solta, mas na verdade você soltou pra dar uma... Soltei pra voltar a cotovelada. E, gente, fez isso? É perna pra Sai, quem quer. corre. Corre o mais rápido possível. Lembra sempre de gritar fogo e não socorro. Isso tem uma lógica psicológica nas pessoas, porque o socorro pode... a pessoa que vai vir te ajudar vai colocar a vida dela em risco. O fogo pode atingir o bem material dela. Então, Perfeito. nós somos inconscientemente egoístas. Então, quando você grita fogo, é muito mais chance de alguém sair para ver o que está acontecendo e conseguir te ajudar do que o socorro. Perfeito. Gente, olha aí, ó, que maravilha, tá vendo? Rê, agradeço muito você, agradeço você é a oportunidade, maravilhosa. padre. O Arthur, você é maravilhoso, hein? Tá vendo? Esposo aqui da Rê. Obrigado mesmo pelas dicas que vocês nos deram aí. Tenho certeza que vai ajudar muita A gente. mulherada aprenda a se defender, fazendo defesa pessoal, você melhora a sua confiança. E melhorando a confiança, a gente melhora a postura e tudo mais, né, padre? E a bênção pra você, hein? O padre vai dar a bênção agora. Hoje eu vou estar celebrando a missa às 19h30. Que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tamo junto.